sabe? Como igreja. Da gente se dispor a sair das quatro paredes, né? Da gente se dispor a ir lá fora e pregar o Evangelho. E hoje à tarde estava conversando um pouco com a Lica. Acho que ela está com as crianças lá, né? Está aqui, olha só. Desculpa aí, Lica. Está atrás da Laura, que eu não consegui te ver. Isso porque a Laura é magrinha ainda, hein? Salve aí, essa, hein, Laura? Enfim, a gente estava compartilhando sobre ansiedade, né, hoje à tarde, né? Por que a gente vive tão ansioso, né? E até mesmo nesse evangelismo, né, eu percebi que muitas vezes a gente vai, assim, sabe, sem confiança, né, a gente tem ansioso para fazer a obra do Senhor muitas vezes, mas a gente não tem tanta confiança, assim, de que vai dar certo, de que a gente é capaz, né? E a ansiedade também, ela brota no nosso coração desse jeito, né? De será que a gente vai ser capaz de ter um bom futuro, né? Será que as coisas vão dar certo? Será que eu vou ter uma carreira profissional boa? Se eu vou conseguir concluir minha faculdade ou entrar na faculdade? Será que eu vou ter uma família legal? Se eu vou casar? Enfim, a gente fica tão ansioso com tantas coisas, né? E a gente acaba se esquecendo de confiar na palavra do Senhor, né? E quando a gente é intimado a fazer a obra do Senhor, a gente tem que confiar na palavra do Senhor, né? Que ele diz também que toda autoridade foi dada nos céus e na terra para ele, e é por causa dessa autoridade que a gente pode ir fazer discípulo de todas as nações, né? Então, essa obra é uma obra do Senhor. Eu quero encorajar vocês a não perder esse coração, sabe? De continuar fazendo evangelismo, de fazer missões, sabendo que a obra é do Senhor, a obra não é nossa. Se a obra fosse minha, meu Deus do céu, acho que ia ser fracasso total. Se fosse do Alberto, fracasso também. Desculpa aí, Alberto. Eu sei que você é um cara gente boa, mas não ia dar certo se a obra fosse tua. Mas a gente sabendo que a obra é do Senhor e que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, é aí que a gente pode ir. Porque a gente vai através do nome dele, né? Amém? E a respeito dessa ansiedade que muita gente tem, né, sobre o futuro também, como estava compartilhando com a Lica, eu queria que vocês lessem um versículo comigo, lá em Lucas 12. Lucas 12, 32. Esse texto, ele é aquele famoso texto sobre a ansiosa solicitude pela vida. A gente conhece mais, né, a correspondência lá em Mateus 6, né, do que desse de Lucas 12. Mas é o mesmo texto, onde Jesus ele está ensinando que nós não devemos andar preocupados, né, com o que a gente vai comer ou vestir, porque se Deus ele cuida dos pássaros e cuida também das ervas do campo, ele também vai cuidar de nós. Todos conhecem o que Jesus disse nesse texto, né? Amém? Só que eu gosto aqui em Lucas, a maneira como ele termina essa história, que é lá no versículo 32, né? Ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aqui só nesse versículo eu vejo então 5 motivos para que a gente não ande ansioso com coisa alguma, sabe? Com o nosso futuro, que a gente vai ter todas as nossas necessidades supridas, né? 5, só nesse pequeno texto. A primeira coisa é que ele nos chama aqui de pequenino rebanho. E se nós somos rebanho, nós temos um pastor. E esse pastor nós sabemos que é o Senhor, né? O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, né? Nas melhores traduções. O pastor de ovelhas, né, não sei, a gente não é acostumado muito com esse contexto de pastor, né, mas o pastor de ovelhas ele é responsável por trazer a proteção e a provisão para uma ovelha, né, ele tem que cuidar dela. Então a gente não tem que temer o nosso futuro, porque nós temos um pastor que nos protege e que nos provisiona tudo o que precisamos, amém? Só que aí você pode me perguntar, mas às vezes, né, os pastores eles podem ser um tipo de mercenário, né? Às vezes o pessoal paga para eles cuidarem das ovelhas, mas se pintar algum problema ali, ele sai correndo e deixa a ovelha ali, né? Então, mas ele continua o versículo aqui, né? Jesus ele fala: porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, né? Então ele não é apenas um pastor, mas ele também é um pai. O pai também tem responsabilidade de proteger, de provisionar, mas ele faz isso em amor, né? Ele ama os filhos, né? Então nós sabemos que nós temos um Deus que nos protege, que provisiona tudo aquilo que nós precisamos, que nos ama acima de todas as coisas, que ele vai querer nos dar direção para tudo, né? Um pai ele quer ajudar o filho sobre as direções que o filho quer tomar na vida, né? Sobre como vai ser o futuro, não é verdade? Então Deus é o nosso pastor e o nosso pai. Mas você pode pensar, pô, não, eu sei, o pai é legal, ele me ama, tudo, mas nem sempre o pai tem condição de dar o que o filho precisa, né? Mas Jesus continua o versículo, ele fala que ele nos deu o seu reino. Se ele tem um reino é porque ele é o quê? É porque ele é rei. E você já viu um rei pobre?
Eu nunca vi um rei pobre, cara. Se você viu, você me fala aí. O rei, ele tem tudo que ele precisa, ele é dono do reino. Então você tem um pastor que é responsável por te proteger, por te provisionar em todas as áreas, que ele é seu pai, então ele faz isso em amor. E ele é rei, ele possui tudo que você necessita. Todas as suas necessidades estão sob o poder do Senhor, sabe? Ele é dono do ouro e da prata, ele pode fazer qualquer coisa para te direcionar, para te proteger, para te provisionar. Amém? Mas você pode pensar, beleza, mas será que isso garante ainda, né, o que eu preciso? E aqui ele fala então que ele deu o reino dele para nós, né? Tudo aquilo que você precisa, né? Tudo aquilo que você precisa para a sua salvação, você encontra no Senhor. Ele deu o reino para você, o reino dos céus. O reino de Deus é seu, ele deu para você. Olha isso, esse é o quarto motivo, né? Então ele é o nosso pastor, é o nosso pai, é o nosso rei, que deu o reino para nós. Olha isso, ele não vendeu o reino para você, ele não arrendou, ele não alugou, ele deu para você. Isso mostra a generosidade do nosso Senhor, né? E não só isso, como ele se agradou em dar o seu reino. Ele não dá assim só, toma, vai. Não, ele fica feliz. O Senhor se alegra, sabe, em cuidar de você. É isso que o versículo está dizendo. Ele se agrada. O Isaías 53 diz que o Senhor ele se agradou ao ver, né, o fruto do penoso trabalho que ele teve. Ele se agrada em te provisionar, ele se agrada em ser o seu Deus. Você está vendo os 5 motivos? Nosso pastor, nosso pai, o nosso rei, que deu o reino, mas ele se agradou ainda em dar o reino para nós. Olha isso, só nesse pequeno versículo. Jesus ele diz então, né? Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aí, você acha que a gente tem motivo mesmo de poder ficar ansioso, de poder duvidar do futuro, de poder duvidar que o Senhor ele pode cuidar de nós? Sabe? É normal a gente ser pego de vez em quando em ansiedades. Todo mundo é. Mas a gente permanecer na ansiedade sem rebater, sabe, com as promessas bíblicas, eu acho que é aí que está a nossa derrota. A gente tem que lembrar das verdades bíblicas, das promessas que o Senhor deixou para nós e combatê-las, sabe? Não, eu posso fazer isso pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Embora meus sentimentos, a minha mente, sabe, meu coração enganoso está me levando para esse lado, a palavra do Senhor está me levando para esse. E aí eu vou nessa guerra, sabe, batalhando no meu interior para poder vencer todas essas coisas. Amém? Não sei se isso abençoou vocês aí, mas abençoou muito quando eu tive esse entendimento da palavra, né? Quero agradecer aos irmãos aí pela paciência, pelo privilégio também, né, desses dias aí, de tantas coisas que a gente fez aí, né, evangelismo hoje pela manhã, mas teve também o chá ontem à tarde do filho ali do casal, e Marcelo e Elaine, isso, e o Rafael, né? Muito bom ontem à tarde também, teve o ensaio, teve a gravação com o Brunão, foram dias especiais aqui para mim. Amanhã eu estou indo já, eu não sei se ainda consigo voltar para cá antes de partir para a missão, mas Deus sabe todas as coisas e vocês estão no meu coração, viu? Amém? Peço que vocês orem por mim também, quando lembrarem desse loirinho magrelo aqui. Mas o Senhor vai cuidar. Glória a Deus. Posso orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Te agradecer, Pai, por este culto. Te agradecer, Senhor, por essa igreja preciosa, Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor. E eu sei que cada um aqui tem a sua necessidade, a sua ansiedade, tem o seu anseio, Pai. Cada um aqui tem seus sonhos. E eu quero te pedir que o Senhor venha de encontro, Pai, a tudo isso, Deus, no nome de Jesus. Senhor, se há egoísmo, Senhor, nesses sonhos, nessas aspirações, Pai, que o Senhor então venha a mostrar isso para cada um, Pai, no nome de Jesus. Que os nossos sonhos, Senhor, sejam alinhados com os teus sonhos, Pai. Porque eu sei, Deus, eu sei, Pai, que o Senhor consegue cuidar melhor de nós do que nós mesmos podemos cuidar se nós estivermos sozinhos, Pai. Eu creio, Senhor, profundamente na Tua palavra, eu creio, Senhor, piamente no Senhor, que o Senhor tenha o cuidado da vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor, ali como é dito no Salmo 139, o Senhor conhece os dias de cada um aqui, antes mesmo de nós mesmos termos nascido, Pai. O Senhor escreveu todos os dias, os nossos dias no Teu livro, Deus. Nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós. Eu te peço que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, Pai, a confiar nas Tuas promessas, Deus. Glorificar ao Senhor através dessa confiança, no nome de Jesus. Que o Senhor também venha prosperar, Senhor, esses irmãos aqui no evangelismo, Senhor, que começou hoje pela manhã. Não para que a gente seja grande, Senhor, para que as pessoas venham admirar o número, o tamanho dessa igreja. Nós sabemos que o tamanho de igreja nem sempre é sinônimo de sucesso, Pai. O sucesso é quando são pessoas, Deus, que estão com o coração voltado para Ti, Senhor. Pessoas que querem glorificar o Teu nome, que pregam um evangelho genuíno, Senhor. E é isso que eu quero, Senhor, que o Senhor venha implantar nessa igreja, Pai. No nome de Jesus, é que eu te peço, Senhor. Amém, Pai.
vocês estão ansiosos pela palavra, né? Mas eu queria... Você falou que é loirinho, magrelo e alto também. Tinha que pegar esse aqui para você. Eu queria deixar atentos aí o pessoal que foi hoje no evangelismo. E eu queria, para não ficar só eu falando aqui, eu queria brevemente dar oportunidade para alguém compartilhar rapidinho algum sentimento, alguma coisa que captou nesse tempo de evangelismo. Então, se você que foi se pronunciar, pode vir aqui à frente e dividir alguma coisa com a igreja. Tá? Mas eu vou dar um breve momento. Então, se você estiver aí, será que eu vou ou não vou? O primeiro que levantar vem. Amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos? Quem tem alguma coisa para falar? O Pedrão levantou. Então, ele que vai dar um breve testemunho. Foi legal hoje, né, Pedrão? Beleza, obrigado. Pode sentar. Hoje foi muito bom. A gente tem orado, né, por esse dia já há um tempo. E foi bom porque há um bom tempo eu estava sentindo assim essa falta de poder compartilhar com alegria o que Deus tem feito na minha vida, nas nossas vidas. Eu lembro do meu início, assim, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu tinha um calor assim, no meu coração que eu tinha vontade de sair para todo lugar falando, tinha até que segurar, meu amigo me segurava, calma, vamos com calma. Mas com o tempo, pela circunstância da vida, eu acabei perdendo um pouco dessa vontade, assim, mas Deus, graças a Deus, tem reacendido isso no meu coração, e hoje foi um dia muito legal, porque por mais que a gente estivesse ansioso, a gente queria saber como fazer, a gente não sabia o que fazer, na verdade, né? Até eu dormi de madrugada porque eu estava preocupado, assim, eu falei, nossa, a gente não decidiu nenhuma música. Aí eu peguei todas as cifras que eu tinha da época que eu fazia evangelismo e comecei a procurar as músicas. Aí no final a gente não cantou nenhuma delas. Fiquei a madrugada lá inteira preparando. Mas é muito bom ver como nosso Deus, ele tem a estratégia melhor do que a nossa, assim, né? E a gente se reuniu aqui, a gente orou, a gente não treinou nada, a gente falou, vamos treinar as músicas, a gente ficou cantando músicas diferentes que a gente ia cantar lá. E no final deu o horário, falei, nossa, vamos correndo para lá, assim, senão vai atrasar tudo. Mas foi muito bom, porque a gente pôde estar em família, assim, né? Não é porque a gente tinha a mesma idade, o Luquinhas estava lá, e eu vi o Luquinhas falando de Jesus para a menininha lá, pequenininha, muito bonita, assim. E eu vejo, assim, que nós somos exemplos, né, para essa geração que está vindo aí. E eu vejo, assim, que Deus, ele foi muito bom na minha vida, tem sido muito bom na minha vida, assim, né? E eu lembro quando eu cheguei aqui na PAN, um tempo atrás, eu sentava lá atrás, não queria me misturar assim, né? É verdade, não queria. Eu ficava do outro lado do vidro lá. Aí a Maga ficava brava comigo, porque eu não sentava aqui dentro. Aí eu falei assim, não quero entrar. Aí o Sandro saía lá, ia todo dia lá, e Pedro, não posso orar por você? Eu vi o Sandro se levantando daqui, eu falei, ixi, ele vai vir falar comigo. E eu soube atravessar o vidro todo mundo ia lá falar comigo, paciente. E eu vejo que Deus foi transformando isso no meu coração. E nesses últimos 2 anos, assim, eu queria falar que a vida, para mim, assim, em termos de facilidade, não facilitou nada. Até está bem difícil, assim, dia após dia, né? Quando fecha o mês, a gente fica tudo preocupado. Mas eu falo que Deus tem conseguido colocar uma alegria no meu coração, mesmo em meio a tantas dificuldades. Eu vejo assim que se eu suporto hoje tudo que a gente tem suportado é porque Deus tem sido fiel nas nossas vidas, né? E eu queria falar para vocês, incentivar vocês. É muito bom falar das boas novas para as pessoas. A gente não sabe como fazer, a gente chega lá e fica com vergonha. Mas não sei, Deus vai trabalhando, lá no final a gente está tudo lá louvando a Deus com as pessoas. E foi um tempo muito gratificante, que nem foi falado. Talvez as pessoas não vão vir aqui, mas eu sei que quando a palavra de Deus, a sementinha plantada, ela não é em vão, né? A obra de Deus, né? Às vezes a gente está sendo usado por Deus para colocar sementinha, outras pessoas vão regar, né? E Deus vai colher tudo assim para ele. Tá? Então eu queria deixar assim, esse incentivo, foi muito bom, foi acima do que eu esperei.
assim, né, tiver com uma expectativa, às vezes que nem o Felipe falou, às vezes a gente olha assim, como é que vai ser? Acho que não vai dar certo, assim, no inconsciente, mas de repente Deus fala assim, cara, eu sei como eu quero que vocês ajam lá, e Ele ensina a gente a falar dele para as pessoas, a gente não sabe às vezes como agir, né? A gente fica preocupado, a gente preparou os livrinhos, como é que a gente vai fazer? Aí, de repente, todos os livrinhos que a gente levou, a gente distribuiu todos, assim, a gente pôde orar por tantas pessoas, desde crianças, adolescentes, pessoal mais velho. Tinha até um chinês lá, que trabalha aí na lojinha, assim, que quer vir. A gente nem levou coisa em chinês, mas a gente conseguiu falar com ele lá. E foi, assim, muito gratificante, queria incentivar a todos, porque a melhor coisa é fazer isso como um corpo, como todos juntos, assim, né? E é muito importante, porque se hoje a gente está aqui, é porque Deus tocou o coração de alguém um dia para falar para vocês. Seja os seus pais, seja algum amigo. Se hoje a gente está aqui, é porque Deus foi ousado em colocar esse fogo no coração dessa pessoa, para que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? Muito bom. Glória a Deus pelo que Deus fez e ainda vai fazer, amém? Eu também estava um pouquinho ansioso, confesso, antes da gente sair, né? E eu acordei de madrugada e ficava orando para Deus. Acho que estava todo mundo meio assim, né? E foi bem espontâneo. Foi algo bem gostoso, assim, de fazer, sem peso, sem metas, sem cobrança, né? E simplesmente o coração simples, indo até o próximo e falando do amor de Jesus. E talvez nem todos vão crer naquela mensagem, né? Mas pelo menos a palavra está sendo anunciada. E nós também estamos sendo trabalhados. E é isso que eu acredito. Quando nós vamos levar o Evangelho, nós somos os mais abençoados, na verdade. Eu não sei se vocês perceberam, quando a gente estava aqui louvando, tinha um rapaz sentado aqui. E eu falei para a galera que estava aqui que esse cara foi o primeiro amigo que eu lembro da minha história. Eu tinha a idade do Luquinhas, eu fiquei amigo dele. E a gente foi crescendo junto. E aí eu estava aqui com o pessoal, a gente organizando as músicas, tocando violão. E aí, não sei porquê, ele mandou mensagem. Eu falei, eu estou saindo com a galera, se um dia você quiser aparecer, aí aparece às 3h. Ele falou, eu não vou poder às 3, mas qualquer coisa eu tenho que dar um pulo aí. É aquele miguezinho de sempre, né? O cara fala, um dia eu vou, eu nunca venho, né? E aí, de repente, quando a gente menos espera, ele aparece na praça lá. Aí nós começamos a conversar com ele também, e eu tive a oportunidade de ouvir a história dele e de compartilhar muito da palavra de Deus. E ele está sedento. E é um cara que, eu falei para ele, eu não esperava, né? Eu estou há 15 anos nesse caminho, nenhum dos meus amigos se converteram, não foi falta de pregação, não foi falta de oração, às vezes é uma decisão das pessoas, né? E ele estava ali compartilhando e está super aberto para Deus. E eu vi que o Deus, ele trabalhou muitas coisas hoje no nosso meio. Mas qual que foi o passo necessário? Exatamente isso, o primeiro passo. Né? Aquela história do Jordão. Se você pisar no Jordão, o Jordão abre. Agora, se você ficar parado, e aí Deus, o que vai acontecer? Mano, segue em frente. Né? Não para. Deus tem grandes obras para fazer através de nós, amém? E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu estou sem aquele negocinho, ele está aí? Se vocês quiserem mudar daí, tudo bem também. Sumiu? Tem que fazer agora com palma, assim, aí muda. Ah, tá. Esconde, esconde. Obrigado. Hoje o tema vai ser, você lembra que nós estávamos numa pregação, numa série de pregação, falando sobre a igreja que testemunha Cristo vivo? Né? Talvez o pessoal estivesse até um pouquinho cansado e tal. Mas hoje foi super necessário abordar esse tema. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Irmãos, eu quero que essa mensagem entre no coração de cada um como um incentivo para você viver a palavra de Deus. E para você levar a palavra de Deus onde você estiver. Eu garanto, isso traz alegria, isso traz satisfação, isso traz aquele senso de plenitude, de você falar, eu sei por que eu estou vivo, eu sei por que eu existo, eu sei porque a minha fé vale a pena. Agora, se nós não compartilharmos, ai de nós. Né? Então, a ideia desse trecho bíblico que nós vamos trabalhar é realmente causar isso na igreja. Esse sentimento de que eu posso compartilhar a mensagem do Evangelho. E eu sei, irmãos, que hoje, no mundo de hoje, existem muitas mentiras a respeito do Evangelho. E nós acreditamos em muitas mentiras. A gente acha que as pessoas não vão valorizar a palavra. Mentira. A gente acha que as pessoas não vão nos aceitar. Mentira. A gente acha que as pessoas não têm o conhecimento. Mentira. Muitos estão longe, muitos estão afastados, muitos estão machucados. Muitos têm ideias erradas. E naquele momento Deus pode te usar para que aquela pessoa conheça Jesus.
Sinceramente, isso é a única coisa que importa na nossa vida. Levar os outros a conhecerem Cristo. Ele que é o rei desse reino, é Ele que nos coloca em pé diante do Pai, é Ele. Não tem outro motivo. Eu não sei do que cada um está correndo atrás, ou o que cada um anseia nessa vida. Mas esse é o sentido maior. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O trecho que nós vamos ler está em Romanos 10, do 8 ao 17. Mas antes de nós entrarmos nesse texto bíblico, eu gostaria de fazer um panorama geral sobre o que a palavra traz. Porque eu estava até conversando isso com meu amigo, ele é meio judeu. Como assim meio judeu? A mãe, ela é católica e o pai é judeu. E ele estava contando a história da família dele, eu achei muito legal. O avô dele, ele é egípcio. E ele estava lá e tinha um rei, e ele era um cara que era dono de uma fábrica de máquina de escrever, e ele era muito rico. E estava tudo prosperando naquele reino e tal. Só que aí teve um golpe de Estado, tiraram o cara, e aí eles viraram para as famílias, falaram assim, ó, junta tudo que você quiser de roupa, de pertences, né, para você não sair pelado por aí, mas todas as joias, toda a sua riqueza você vai deixar aqui, vai ser do governo. E você pode escolher se você vai para a Espanha ou para a França. E aí ele foi para a França, lá nasceu o pai dele, e depois ele veio para o Brasil. E ele começou a contar essa história, que é mais ou menos a história da igreja, né? A igreja começou a crescer e começou a ser perseguida, e teve uma diáspora, as pessoas se espalharam por aí, e o evangelho foi se espalhando junto. Então a primeira coisa, quando tem perseguição, isso não é um mau sinal, não é o capeta que está te atormentando. Às vezes a perseguição é que realmente você está fazendo a vontade de Deus e você vai mais longe. Né? De repente esse meu amigo, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, eu não estava retomando o propósito da minha vida. Eu estava sem saber qual era o propósito da minha vida. E eu te pergunto, quantas pessoas não estão assim que você conhece? Não sabe por que estão vivas. Não tem sentido acordar no dia seguinte, não tem por que lutar. E aí, o que eu estou dizendo, o cara que não é cristão me testemunhando isso, mas que está aberto para Deus. E aí eu já comecei, mano, Deus tem um propósito para você. Tudo isso que você passou na sua vida, Deus já estava trabalhando em você. E ele foi recebendo a palavra. Eu gostaria que ele realmente estivesse aqui. Eu gostaria que ele conhecesse vocês. Eu falei da Pão, eu falei, ó, quando eu estava na minha luta, se Deus existe ou não existe, se Deus responde ou não responde, se eu saio da depressão ou não, foi o corpo de Cristo que me abraçou. Eu falei, eu caminho com essa galera há quase 15 anos. Então é isso que dá sentido. Você começa a entender o que é igreja, você começa a entender o que é anunciar boas novas. E realmente, não é você ir lá panfletar, não é isso. Em muitos casos a gente nem chegou a realmente falar do evangelho, mas a gente entendeu, opa, esse cara está aqui todo domingo. Se eu me dispuser, e vier aqui e compartilhar com ele todo domingo, viver o que ele está vivendo, com certeza vai ter um vínculo. Com certeza foi criada uma ponte. E ele vai ouvir o evangelho. Ou talvez até ver a forma como você vive. Então, irmãos, é muito lindo isso. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós falamos até aqui, que não tem a ver exatamente com essa pregação, mas tem a ver com o contexto que nós estamos trabalhando na igreja. Primeiro, nós vivemos numa pregação que o amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Vocês lembram disso? Amém? O amor de Deus é a base de tudo. Ele foi derramado já sobre os nossos corações. E foi a partir da morte de Jesus que nós tivemos a reconciliação com Deus. Ponto. Esse aí é o ponto fundamental. Aí nós temos paz com Deus. Depois nós fomos justificados em Cristo. E isso nos mostra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí eu estou preparando todo o caminho de Romanos que Paulo está trabalhando com o povo até chegar nesse versículo que nós vamos falar hoje. Ele falou assim, não tem mais acusação, não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres de toda aquela dívida que estava sobre as nossas costas. Todo o peso do pecado, tudo aquilo que nos escravizava, que escravizava a nossa mente, que nos impedia de ser realmente alguém que ama a Deus, que nos impedia de viver com propósito, todas essas coisas foram derrubadas por Jesus na cruz. E aí depois nós vimos que nada pode nos separar do amor de Deus. E por conta disso nós somos mais que vencedores. Eu estou fazendo um retrospecto aí do que nós falamos, porque isso precisa estar na nossa mente muito forte. Eu não sei como vocês compartilharam na célula de vocês, ou se vocês compartilharam com alguém após aquela mensagem. Mas assim que eu terminei aquela mensagem, eu tive a oportunidade de compartilhar com alguém e falei, cara, eu não me senti mais que vencedor. Eu estava pregando sobre ser mais que vencedor, e a sensação era assim, Deus, eu não estou conseguindo me ver vitorioso na questão. Compartilhei nas células, compartilhei com irmãos, e nós fomos juntos, alinhando o porquê que isso não estava acontecendo. Mas a palavra de Deus garante, nós somos mais que vencedores.
E isso Deus foi trabalhando no meu coração ao longo da semana, e de repente hoje nós vimos a mão de Deus agindo de uma forma muito bonita. E aí eu falei, Deus, realmente estava olhando para coisas que eu não deveria olhar. Essa nova vida que o Senhor nos deu debaixo da graça, é assim que nós temos que andar. Essa é a proposta de Deus para nós. Uma nova vida debaixo da graça de Deus, que é conduzida nesse amor de Cristo. E aí depois nós vimos que nesse ponto, até aqui, Paulo parece que ele tem um tom com os romanos, nessa carta, nesse livro. Ele fala de amor, ele fala de graça, ele fala de reconciliação, ele fala de esperança, e de repente ele traz um tom meio triste. Ele começa a falar assim, eu tenho grande tristeza e angústia pelo meu povo, os judeus. Ele está vindo assim, falando de tantas promessas, tantas bênçãos que Deus tem para nós. E ele fala, mas eu tenho grande tristeza e grande angústia por causa do meu povo, os israelitas. E eu não sei se vocês sabem, talvez vocês lembrem, mas o Paulo ele fala assim, eu desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor do meu povo, ou do seu povo, né? No caso o povo de Deus. Ele fala assim, não foi a palavra de Deus que falhou, no versículo 6 ele fala isso. Pois nem todos os de Israel, nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. Ele fala, nem todos aqueles que falam que são descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Ele começa a mostrar que não é uma questão de aparência, não é uma questão de título, não é uma questão de cultura, não é uma coisa hereditária. Ele fala, os que são filhos são a partir da promessa de Deus. Ele está falando sobre os judeus. E eu sempre que trabalho esses trechos, irmãos, eu vou ser sincero, eu comparo isso com a igreja. Hoje, se Paulo estivesse no meio dos cristãos, ele ia falar assim, eu tenho grande tristeza e angústia pelo amor do povo de Deus, que é a igreja. Porque a igreja, não é só porque você está na igreja que você é um cristão. Não é só porque você diz que você é um cristão que você está na fé. É esse paralelo que ele está fazendo com Israel. E por isso que ele tem grande angústia. Eu não sei se você tem essa angústia. Eu não sei se você se preocupa com esse ponto, de como está a igreja. Do que a igreja de Deus está fazendo no mundo. Do que eu como igreja estou fazendo. Tendo em vista o quê? Todo esse background que eu já trouxe. O amor de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus, a reconciliação do Senhor para conosco. E aí ele fala sobre a situação de Jacó e Esaú. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe, né, que é meio profundo demais, demoraria muito tempo, isso aqui é outra pregação. Ele fala, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ele está falando da eleição de Deus. Ele está falando, Deus escolheu a partir ali de Abraão que a descendência viesse e que ele ia escolher Jacó e rejeitar Esaú. Mas ele fala assim, mas não existe injustiça de Deus nessa eleição. Ele fala, não existe injustiça de Deus na eleição do seu povo. E Romanos 9,16 fala, isso não depende da vontade e nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. E a partir disso ele mostra como a salvação chegou até nós, gentios, aqueles que não eram povo de Deus. Nós estávamos longe. Nós nem éramos povo, né? E hoje nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Cara, se você tivesse... Você vai lá, hoje em dia, você é promovido no seu trabalho e você fica super feliz. E aqui a Bíblia está falando, você é nação santa. Você é um povo escolhido de Deus. E a gente olha assim como se não fosse nada. Deus está colocando assim, os judeus, eles foram eleitos sim, mas nem todos que são judeus realmente são judeus. Nem todos que são descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Nem todos têm a fé. E ele fala assim, e a salvação chegou até vocês, até nós. E começa a mostrar o que nós somos em Deus. E ele fala, os gentios que não buscavam a justiça, a conquistaram, pois creram pela fé. Cara, é simples. É pela fé. É só crer. É você ler essas palavras e crer no seu coração que isso é Deus te constituindo como povo, como filho. E é isso que nos dá a fé, aquela fé alegre, aquela fé de viver para Deus. E ele falou assim, Israel, por outro lado, né, buscava uma lei que trouxesse justiça, mas não alcançou a justiça, porque não buscaram pela fé. E sim por meio do quê? De obras. Eles tentavam olhar para a lei e cumprir tudo, e isso não trazia justiça. Vamos falar algo sobre o tema justiça. Eu virei para o Henrique, né, esses dias em casa, falei, cara, eu vou precisar falar da justiça de Deus, mas é um termo difícil de trabalhar, porque a gente tem várias ideias sobre justiça e injustiça, né? Mas aí nós chegamos num denominador comum lá e foi muito legal. Você ser considerado justo é o oposto de você ser considerado culpado.
Se você chega assim, roubaram tal coisa, foi o Sandrão. Você é culpado, Sandrão, você vai pagar a pena. E comprovou que foi ele é culpado, não tem o que fazer. É fato consumado, ele roubou. E ele tem que ser punido. E todos que estão aqui, inclusive eu que estou aqui à frente, nós somos culpados diante de Deus. Nós temos coisas feias diante de Deus. Deus não pode olhar para a gente, dar um sorriso e vir abraçar a gente, pela nossa condição. Mas em Jesus, Ele nos torna justos. Ou seja, Ele tem culpa, mas eu estou absolvendo Ele por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. E nós não temos mais culpa. Nós não temos mais nada que nos impeça de ser visto como justos. Cara, isso é um presentão. Você está devendo na Receita Federal lá, né? Já pensou? Você tem que pagar uma dívida lá, sei lá, com os impostos e tal. Cara, você fica com aquela pulga atrás da orelha, você vai querer parcelar sua dívida, você vai querer se livrar daquilo de alguma forma. Ninguém gosta de ficar devendo. Mas, cara, com Deus nós somos eternos devedores, se não fosse por Jesus. E é isso que ele está falando, os judeus estavam tentando buscar se tornar justos a partir de obras. Mas nós simplesmente, que nem queríamos saber de Deus, recebemos seu Filho e pela fé nós fomos aceitos. Olha que bênção, irmãos. É difícil? Tudo que é difícil Deus já fez. Nós só precisamos crer. E nem sempre crer é simples, né? Uma coisa é ser difícil e fácil, outra coisa é ser simples. O simples não necessariamente é fácil, mas é simples a fé. E aí falou que Israel estava buscando por meio de obras, e Paulo conclui, né? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. A gente sabe que a pedra de tropeço, tropecei aqui nas palavras, a pedra de tropeço é Cristo. Ele fala, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 9,33. Então a súplica de Paulo e o desejo de Paulo é que Israel fosse salvo. Você viu o que ele falou no começo? Eu preferia ser excluído de Cristo. Cara, você está com a sua salvação garantida em Jesus. Aí você olha para o povão que não quer nada com Deus, os caras que não estão nem aí com compromisso com o Evangelho, os caras que nem se importam se ora ou se não ora, se lê Bíblia, se não lê, se dá dízimo, se não dá. E você fala, cara, eu prefiro ser afastado de Cristo, para que essa galera conheça Ele. É muito amor, não é? Ou eu estou só aqui fazendo um devaneio, só eu achando Paulo um cara sincero? É esse amor que nós temos que ter pela igreja. E mais, é esse amor que nós temos que ter pelo Evangelho. E eu vou além. É esse amor que nós devemos ter em mente quando nós vamos pregar o Evangelho. A gente olha para aquele cara, não importa o estado dele, não importa o que ele esteja fazendo, e a gente olha para ele e fala, cara, Jesus morreu por esse cara. E eu quero falar do amor de Jesus para ele. E a gente quebra toda a vergonha, né? Toda aquela barreira, tipo... Primeira coisa que eu fiz na praça, sabe o que foi? Quando eu pisei na grama? Vocês já pensaram alguma coisa? A primeira coisa que eu fiz quando eu pisei na grama foi pisar num cocô. Aí eu falei, agora eu vou ter que falar de Jesus para as pessoas, né? E quando você sabe disso, quando você pisa e chega lá e tal, e você fala, nossa, alguém pisou, mas foi você. Porque você está sentindo o negócio constantemente, né? Você nunca fala que é o outro, é o melhor, você sempre fala que é o outro, não é você. Mas eu já saquei, eu pisei daquela escorregadinha e falei, nossa, mano. E agora todo mundo que eu for falar de Jesus vai ter esse... Só se eu usar e falar, meu, tá vendo esse cheiro, cara? É o cheiro do seu pecado diante de Deus, cara. Tem que usar as estratégias que Deus vai dando, né? Aí eu fiquei com vergonha, eu falei, cara, quer saber, mano? Tá todo mundo no mesmo mato, né? E tinha muito cachorro nesse mato. E tinha mesmo. Vocês podem levar lá, como é que é, o Jacob ali, aquela turma, a família do Jacob para passear lá, cara, tem muito cachorro. E é a partir dos cachorros que a gente conseguia chegar para conversar com os donos. Mas nós fomos quebrando essas barreiras, porque a gente entende. Nós conversamos com pessoas que, se bobear, são muito ricas. Pessoas de família, mas também nós conversamos com um cara que está morando na praça. Eu perguntei, todo dia você está aí? Todo dia. E eu pensei, cara, eu vou visitar esse cara mais vezes, porque eu sei que ele está aqui. Agora não vou lá, Jesus te ama, Deus abençoe, tchau, se vira. Não é isso, igreja. Mas eu estou atento. Deus nos levou até lá e nos mostrou várias pessoas. Aqueles que nós tivemos oportunidade de continuar trabalhando, nós vamos continuar trabalhando. Mas por quê? Por causa desse amor. Esse amor que Paulo chegou a ter pelos israelitas, que não tinham entendido que Jesus veio, que o Messias veio, e eles mataram o Messias. E aí ele fala, até reconhece, eles têm um grande zelo por Deus, mas eles não reconhecem a justiça de Deus. Em outras palavras, eles são zelosos no servir a Deus, mas eles não reconheceram Jesus.
Jesus é a justiça de Deus. E aí, ele termina esse trecho falando que o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Eu estou falando dessa base, primeiro porque é uma base de contexto do texto. Né? Tudo que nós estamos lendo nesse texto agora tem a ver com esse contexto. Ele estava chateado com o povo de Israel, que estava longe, que não reconhecia Cristo, e ele ia começar a falar sobre anunciar as boas novas. E aí tem algumas perguntas. Se nós temos sido realmente como Israel, que nós sabemos todas as coisas, eles sabiam toda a lei, eles sabiam tudo que agradava a Deus, mas eles estavam tentando buscar a sua própria justiça. Eles tentavam permanecer no caminho, se apoiando na aceitação a partir do que eles faziam, com base em aceitação e justificação própria. É uma pergunta muito séria, irmão. Você se apoia nisso? Ou você entende a graça de Deus? Ou você permite que a graça de Deus seja derramada sobre você e você fala, cara, é pela graça, não sou eu. Eu até aqui tentei todas as formas. Eu tentei andar certinho, né? O meu amigo até falava, não, cara, desde pequeno eu sempre soube discernir o que é certo e errado, o que é bom e mal. Eu falei, cara, mas mesmo assim você é pecador, igual eu. A gente pode achar que a gente é bom, mas a gente não é. Então, a justiça que nos coloca diante de Deus e em pé é a justificação em Cristo. Outra coisa, outra pergunta. Nós temos ignorado o chamado e eleição de Deus como os fizeram os israelitas? Cara, Deus virou e falou assim, meu povo, eu te amo. E eu quero te mostrar grandes coisas. Eu quero te levar para uma terra que emana leite e mel. Eu quero te constituir como meu povo nessa terra para abençoar todas as nações. E o que eles faziam? Levantavam ídolos. O que eles faziam? Se prostituíam. Eles não viviam a proposta que Deus tinha para eles. E aí Deus falou assim, eu vou destruir esse povo, mas um remanescente vai ser salvo. E ainda existem judeus que serão salvos por conta disso. Pela promessa de Deus de que Ele é fiel com a aliança feita a Abraão. E isso vai continuar até que chegue a salvação do último judeu que está dentro desse remanescente. Enquanto isso, nós o quê? Nós somos agraciados. Nós não tínhamos nada a ver com essa história toda e Deus nos aceitou. E aí nós vamos ler o nosso trecho bíblico, né? Porque esse trecho é o que realmente nos importa hoje. Mas não poderia falar dele sem esse contexto. E ele começa falando lá em Romanos 10, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, Romanos 10, do 8 ao 17. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É essa palavra que nós temos que carregar no evangelismo. Simplesmente essa. E quando eu falo evangelismo, irmão, já entenda isso. Não é uma programação que a igreja planejou. É um ato diário de cada cristão. Testemunhar da palavra. Viver Cristo. E ele fala, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. E aí ele fala, a palavra da fé que estamos proclamando. E essa aqui é essa verdade. Se você confessar Jesus, confessar que Ele é Senhor e crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você já viu aqueles caras que querem dizer que creem em Cristo, mas a boca não confessa Cristo? É meio contraditório. Ou o cara só fala de Jesus, mas o coração está tão longe de Deus. Ele está colocando aqui as duas condições. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E aí ele fala assim, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Ele está falando isso naquele contexto que nós trabalhamos. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. E novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Olha nós aí, gente. Epa. E os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, e revelei-me àqueles
que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Irmão, sempre que a gente fala de Israel, não vamos olhar lá para trás. Aqueles caras que usavam aquelas batas, ou que ficavam lá reunidos na sinagoga. Nós temos que olhar para o povo de Deus. Será que Deus fala isso para a gente? Todos os dias, como é que é? O tempo todo eu estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O trecho principal, né, que deu o tema é como são belos os pés do que anunciam boas novas. E eu creio que tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus prometeu para o seu povo, ele deve praticamente culminar nesse ponto. Que é o quê? Nós entendemos, vivemos e buscarmos atrair as ovelhas perdidas do Senhor. Os filhos que estão longe. A parábola do filho pródigo. O filho quis viver a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. E ele saiu da casa do pai. E viveu da maneira que ele quis. De repente, ele caiu em si, ele se deu assim, teve uma luz, e falou: cara, o que eu estou fazendo aqui comendo a comida dos porcos? Eu vou voltar para o meu pai. Lá pelo menos ele vai me dar um emprego, né? Lá pelo menos eu vou poder comprar minhas coisas, vou poder comer bem. E ele volta. E o pai sai correndo ao encontro do filho. E o abraça. E pequei contra ti, pequei contra o céu. O pai, traz uma sandália para esse cara, traz uma túnica, traz um anel. Ele já estava falando: vou restituir meu filho. Eu vou voltar a me aproximar do meu filho que estava longe. E esse é o nosso pai, irmãos. E é por isso que são belos os pés dos que anunciam boas novas. Porque as pessoas estão na condição do filho pródigo. As pessoas estão na condição daqueles que estão longe de Deus. E nós, que estamos perto, nós que consideramos que somos filhos de Deus, nós temos esse privilégio, irmãos. E aí, nisso tudo que nós estamos lendo aqui, fica bem claro. Confessar e crer, Cristo traz salvação. Eu não sei se todos viram, né, mas eu postei uma matéria no blog da Pão, do site da Pão, que falava sobre evangelismo. E tem algumas coisas interessantes lá para se considerar nesse ponto, porque nós estamos falando quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Talvez a gente parou de anunciar as boas novas porque a gente tem em mente que é você convencer o outro que o cristianismo é melhor. Cara, você vai apanhar muito. Até porque existem muitos argumentos que mostram que o cristianismo não é tão bonito quanto parece. Porque, afinal de contas, né, não que a palavra de Deus tenha falhado, como diz Paulo, mas porque no nosso meio existem aqueles que não vivem a palavra, não vivem de acordo com a fé. E isso já foi dado muito mau testemunho. Mas o evangelismo não é você convencer o cara com um raciocínio humano, com argumentos teológicos, ou mostrando que ele está errado. A palavra é você mostrar para ele que Jesus é a salvação e que ele vai chegar a confessar e crer, porque é isso que vai trazer a salvação para ele. É simplesmente você anunciar que existem boas novas. Você anunciar que existe tempo de paz. Uma das coisas que a gente abordou lá fora foi: o Brasil está um inferno, está uma bagunça, mas nós podemos confiar em Jesus, porque nele há paz, porque ele não vai ter uma variação de humor igual tem a variação lá da bolsa de valores. Jesus é o mesmo, e ele nos ama. E outra coisa sobre o evangelismo: a conversão é um trabalho de Deus, não é um trabalho nosso. Senão você vai se sentir desgastado, você vai falar: tentei tanto, falei tanto e tal. Você não sabe quando vai vir o fruto. Mas você precisa semear. Você precisa lançar a semente. Você precisa cultivar naquele coração a palavra de Deus. E no tempo certo, Deus vai fazer a obra dele. Então a conversão é um trabalho de Deus. A nossa parte é simplesmente proclamar e anunciar. Parece difícil? Vocês acham que é difícil, gente? Você só chega assim e fala, não é só falar Jesus te ama também, porque você não sabe o conceito que ele tem de Jesus. Esse meu amigo aí, eu fiquei quebrando muitos conceitos. A gente até falou de trindade com ele, né? Porque o pessoal tem umas ideias já formadas. Tem que chegar e tentar ver o que ele pensa para depois falar assim, ó, o evangelho é simples, é Jesus. Só que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. É anunciar isso. E ele veio até nós, morreu por nós, ressuscitou, e hoje nós podemos estar com ele para sempre. E nós somos perdoados dos nossos pecados, só ele é a solução. E isso é simples, irmãos. Aí o ponto que ele levanta: todo que invocar o Senhor será salvo. Você já clamou ao Senhor? Já teve momentos que você falou assim, cara, não tem mais ninguém, eu tenho que me dobrar aqui,
olhar para Deus e falar, Senhor, eu e você. Não tem ninguém que está ao meu lado que vai me ajudar. Mas eu sei que existe um Deus no céu, eu estou orando para ti. Eu tive que fazer isso. E eu te falo, a partir do momento que eu clamei ao Senhor, eu fui salvo. A partir do momento que você clamou ao Senhor, você foi salvo. Não importa se você nasceu aqui na igreja, não importa se você estava longe do Senhor até o ponto da sua conversão. Ou se isso foi gradativo na sua vida. O momento que você parou e invocou o Senhor de todo o coração, você foi salvo. Ele veio até você. Ele te ajudou. E é isso que Deus vai fazer com essa galera aí fora. É isso que Deus quer fazer com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então assim, olha para essa promessa. Sério, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós só precisamos ir lá e apertar o botãozinho, ó cara, existe um Deus, tum. Aí o cara, opa, peraí, eu estou cheio de problema, eu vou voltar para esse Deus. Eu vou buscar esse Deus. É isso que é evangelismo. É isso que é anunciar boas novas. Fala, cara, você não está sozinho. Existe um Deus que se importa com você. E Ele criou os céus e a terra. E Ele é o rei, o pastor, o pai. Ele é tudo o que nós precisamos. Então é uma grande promessa, irmãos. Eu não sei se esse fogo que foi cantado aqui acende um fogo em meu coração. Cara, está aqui a chave. É saber que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você quer ter um evangelismo eficiente? Fala, irmão, você tem que clamar ao Senhor. E se Deus tem aquele cara sendo chamado para Ele, uma hora ou outra Ele vai clamar. E quando Ele clamar, ele será salvo. Irmão, só para fazer, eu sei que vocês sabem disso, mas só para trazer um pouquinho, tá? A salvação é a coisa mais importante da nossa vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entendeu? A salvação é tudo. E a Bíblia fala, se você invocar o Senhor, você será salvo. A salvação pertence ao Senhor. Está escrito em Jonas. Então isso é a coisa mais importante. A salvação das nossas almas. E aí ele fala assim, né, mas como vou invocar se eles não creram? Porque ele está falando, todo que invocar o Senhor será salvo. E vem a pergunta, um problemão. Como eles vão invocar se eles não creram? Como essa galera vai começar a clamar esse Deus maravilhoso se eles não crerem nesse Deus? E depois ele expande um pouquinho mais. E como eles vão crer em quem não ouviram falar? O Felipe está indo lá para o Nepal. E lá muitas pessoas, você me corrige se eu estiver mentindo ou falando algo errado, muitas pessoas não conhecem, não ouviram falar de Jesus, não é verdade? Já pensou? Você vai aqui na Paulista, Jesus, eu sei, eu sou católico. Jesus, eu sei, eu sou espírita. Jesus, sei, ele é um mestre e tal. Ótimo, vai para o Nepal. Jesus, quem é esse cara? Eles não têm conhecimento. E como é que eles vão crer se eles não... Como é que eles vão crer se não ouviram falar desse Jesus? Não tem como. Então, irmãos, a gente, na mão de Deus, a gente pode ser usado para proclamar o Evangelho. Sinceramente, é a única coisa que a gente faz da vida. Porque é a partir disso que as pessoas vão ouvir, e vão crer, e vão invocar, e vão ser salvas. A partir do quê? Daquilo que Deus escolheu. Que é uma coisa totalmente louca. Pregar Cristo crucificado. E que depois ressuscitou e tal. Mas isso é loucura, né? A gente já estudou isso uma vez. Para os judeus e para os gregos, isso não faz sentido algum. Porque uns estão buscando sabedoria, os outros estão buscando milagres, mas nós estamos aí pregando um Jesus que foi crucificado e morreu por nós. Mas é essa mensagem que traz a salvação. A partir do quê? Dele conhecer a Cristo, dele crer em Cristo e dele clamar por Cristo. Então eu faço a pergunta, se as pessoas não se convertem a Cristo, a responsabilidade é nossa ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Fica meio assim, sim ou não, né? Porque no final das contas, eu acho que essa mensagem não é para chegar aos nossos ouvidos de forma relaxada. Não é para falar, você é culpado porque o cara não foi salvo, não. Mas ao mesmo tempo, se aquele cara não crê, é porque talvez ninguém proclamou o Evangelho para ele. E aí sim nós temos que nos tornar responsáveis por isso. Porque foi dado à igreja o poder de compartilhar o Evangelho. E eu não estou falando de uma mensagem que vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, mas uma mensagem que transmite vida, que dá aquele sentido que nós estamos procurando para a existência. Está em Cristo. E é Ele que vai trazer isso tudo que o ser humano precisa. Aí eu vejo que nós somos chamados para pregar, irmãos. A nossa vida ela serve para glorificar a Deus. Você não precisa se tornar um pastor para você pregar o Evangelho. Você não precisa nem fazer um curso teológico para você evangelizar. Eu falo brincando, né? O Alex não pôde estar aqui, né?
Ele me ligou no meio da festinha lá do chá, né? E falou, Roberto, amanhã eu não vou poder ir e tal, que vai ter uma comemoração na igreja dos meus pais. Me deu todo o relatório. Ela falou, não, fica tranquilo, Alex. Só que amanhã nós vamos fazer evangelismo. Vou estar orando por vocês e tal. E eu lembro que numa história, eu estava falando sobre projetos missionários, e ele falou, eu não posso ir evangelizar. Eu achei estranho, né? Porque na época, pão, era bem assim, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. É uma coisa natural. E de repente ele fala, eu não posso falar do evangelho. Como assim, cara? Ele falou, que eu não sou evangelista ainda. Aí me deu aquela interrogação, como assim, cara? Você não é evangelista? Você conhece o evangelho, então você é um evangelista. Você pode não ser nesses moldes, né, da TV, que você tem um microfonezinho aqui, um terno e gravata. Beleza, se você considera isso um evangelista, você nunca vai ser, espero, né? Deus queira que você não seja assim. Porque Deus quer te usar do jeito que você é, da maneira que você é, com o seu perfil, com o seu jeitão. Então, naquele dia eu falei, Alex, qualquer um pode falar de Jesus, cara. Talvez a estrutura da igreja faz isso para manter uma ordem deles lá. Mas eu incentivei ele, falei, fala de Jesus para as pessoas. Com uma alegria. Porque isso não é uma função. Então, irmãos, eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Você não precisa fazer o seminário para sair aí evangelizando. Você tem já isso na tua mão. Essa é a carta na manga que Deus quer que você use todo momento. As palavras que saírem da tua boca. As palavras que já estão na sua mente e estão no seu coração. Essa é a palavra da salvação. Essa é a palavra que precisa chegar nas pessoas para glorificar o nome do Senhor. Porque, afinal de contas, a nossa vida serve para glorificar a Deus. Por isso que ele fala, quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. E eu vejo que, na verdade, irmãos, hoje na igreja, acontece muito isso. Nós não estamos tão preocupados com esse aspecto do Evangelho. É igual o Beong falou, né? Às vezes o cara é budista, ele faz as orações dele para Buda, de repente ele descobre que existe um Jesus que pode dar tudo o que ele precisa, e ele vai para o cristianismo, mas ele continua com a mente igual quando ele era um budista. Ele continua clamando, só que agora para Jesus, para ver se as coisas que ele não conseguiu lá, ele consegue aqui. Então a gente se satisfaz quando a gente compra a nossa casa, quando a gente é promovido, quando a gente ganha um pouquinho mais, quando a gente consegue comprar o nosso carro, e a nossa vida vai sendo assim. Não que isso seja errado, irmãos, mas a vida não é só isso. O Paulo, ele abriu mão de tudo. Por isso que ele tem autoridade para falar isso. Ele saiu lá da casa dele, ele foi fazer tenda, ele foi se virar para ganhar dinheiro, para poder espalhar o evangelho pelo mundo todo. Eu pergunto, o que Paulo tem diferente de nós? Muitas coisas, né? Mas ele tem o mesmo espírito. Ele crê no mesmo Cristo. E faz essa pergunta, como é que um cara que é apaixonado por Deus funciona de uma forma diferente que nós, que temos esse mesmo Deus? Isso não te dá um parafuso na cabeça? Fala, mano, aquele cara lá está apaixonado, falando de Jesus, as pessoas vão lá e pedem oração, e ele ora sem medo, ele está avançando, e eu estou aqui, tipo, reclamando da minha vida, olhando para mim mesmo, sem entender que esse Cristo também está ao meu alcance. Eu não sei, me dá um nó na cabeça. É igual na pregação, de repente eu vejo alguns caras pregando e falo, meu, esse cara prega dessa forma. Eu também tenho acesso à pregação, por que eu não sou assim também na pregação? Não que eu vá ser igual o cara, mas estou dizendo dessa intensidade, dessa sinceridade, dessa questão de proximidade com Deus. E é isso que Deus quer fazer em nós, irmãos. Não fique só perdendo tempo com as coisas que são passageiras. Olhe para as coisas do alto, as coisas que são eternas, as coisas que são duráveis. Tudo vai passar nessa vida, irmãos. O nosso físico vai passar. O nosso conhecimento intelectual um dia pode, num estalar de dedos, sumir. Você tem um Alzheimer, acabou, velho. O que adiantou? 5 graduações, né? Tanto diploma, tanto certificado, não adiantou de nada. Então, irmãos, nós precisamos usar a nossa vida para levar o Evangelho, hoje. E eu creio que quando a gente começar a fazer isso, a gente vai parar e vai falar, meu, por que eu não comecei antes? Por que eu esperei chegar até aqui? Eu tenho uma angústia, né? Vocês estão falando de ansiedade, e eu acho que eu compartilho um pouco disso com o Felipe. A gente fala assim, meu, eu não quero viver minha vida de uma forma inútil. E eu quero ser usado por Deus. Só que parece que Deus vai trabalhando tantas áreas da sua vida e você se sente meio preso assim. Parece que o negócio não deslancha, parece que não acontece. Mas Deus está trabalhando no coração. Talvez Ele esteja trabalhando na paciência. Mas eu falei para Deus uma vez aí numa noite. Falei, Deus, você mesmo registrou lá na palavra que a nossa vida é como um sopro. Acabou. Passou rápido. A gente é 100 anos. Nossa, demorou, mano. Não, é rápido. Você olha para trás, cara, já passou muita coisa, você já viveu muita coisa, você já tem novos desafios, você tem que avançar, e quando você vê, você já está velho. E a vida passou. Então aproveita hoje para viver
esse amor para pregar e anunciar esse amor. Sabe, não espera acontecer as coisas. Na sua caminhada, vai testemunhando, vai compartilhando Cristo, testemunhando Cristo vivo, anunciando as boas novas. É viver e pregar o Evangelho, constantemente. E aí, eu faço uma outra pergunta, né? Porque nós estamos vendo toda essa questão sobre como é que eles vão crer se eles não ouviram falar dessa pessoa. E como eles vão ouvir falar se ninguém pregar? E como eles vão pregar se eles não forem enviados? Deixa eu ver se... Opa! Bom, esse aqui é o ponto inicial, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Todo aquele que invocar. Você pode estar na pior. Você invocou o nome do Senhor, Ele vai te salvar. E aí faz a pergunta, tá doido esse negócio. Como invocarão aquele em quem não creram? Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Vai guardando aí. E como eles vão crer naquele de quem nem ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não sairmos daqui, irmãos, se nós não estivermos com essa palavra no coração, a gente não vai pregar. A gente vai estar vivendo uma balela aí fora. A gente fala que é cristão, mas no final das contas não há essa atitude positiva de levar o Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Eu quero parar aqui, irmãos, nessa interrogação. Quem que tem que te enviar para pregar o Evangelho? Ministro da igreja? Líder de célula? Pastor? Ah, o pastor está internado. Não, ele não falou nada, então não vou evangelizar. Como é que você vê isso? Esse chamado de Deus? Quem que precisa enviar você para você anunciar boas novas? Deus. O próprio Jesus. Ele fala o seguinte, ó. Ao ressuscitar, né? Ele se apresentou aos discípulos, ele reuniu os discípulos, ele falou o seguinte: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles que andam com ele, e fala: eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Em outro lugar, se você fala assim, não, mas para confirmar a palavra de Deus tem que ter mais um lugar, um só não funciona. Tudo bem, mais para frente, quando ele foi subir aos céus, ele falou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele envia e ele garante a presença dele. Isso é lindo, irmãos. Porque ele não fala assim, ó, vai fazer a missão impossível. E ele cruza os braços e fica esperando você se dar mal no caminho. Ele fala: eu vou estar com você. Eu estou te enviando. E eu vou com você. Obviamente, quando nós estamos com os irmãos, flui bem. Né? O Pedrão, um cara fortão lá, ele vai na frente. O Luquinhas é uma criança simpática, né? Então as pessoas abrem o coração. Aí chega um cara assim, né, com barba e tal, os caras falam: esse cara aí vai estourar uma bomba aqui do meu lado, né? Sei lá. Ou então até o cara falou, né? Tem gente que vem aqui com má intenção. Vocês estão aqui falando de Jesus, mas tem gente que vem roubar e tal. Então assim, tem de tudo, irmãos. E eu vejo então que quando a gente entende que é Jesus que nos envia, as coisas ficam mais fáceis. Não existe um programa sobre a igreja que está falando: gente, vocês têm que evangelizar. Mas é o próprio Cristo que você ama, que você ora, que você clama, que está falando: filho, pregue o Evangelho. Fala do meu amor para essas pessoas. Ame como eu te amei. Dê a oportunidade delas ouvirem falar do meu amor. Eu acho que quando a gente chegar diante de Jesus, irmãos, o único relatório que a gente vai apresentar é esse. Nossa, eu tirei 10 músicas naquele semestre. Não, eu gravei 8 CDs. Eu fiz várias viagens para o Nepal, ida e volta, tal, gastei todas as milhas que eu tinha, porque eu ofertei na obra missionária. Ele não vai querer saber isso, ele vai querer saber quantas pessoas chegaram até essa verdade a partir da sua vida. Porque os judeus viviam do quê? Da forma que eles queriam, eles não estavam testemunhando do amor de Deus. Pelo contrário, estava virando uma bagunça, né? E aí eu vejo que nós, como igreja, nós precisamos pregar e levar o Evangelho para toda criatura. Então a ordem, irmãos, é essa aqui, ó. Jesus nos envia. Nós pregamos. Eles ouvirão. Eles crerão. Eles invocarão. E o que vai acontecer? Como diz Beong? Yeah! Eles serão salvos. Jesus já nos enviou, irmão. Só que esse meio de campo aqui está complicado. Jesus envia para eles serem salvos, mas esse miolo aí está tudo complicado. Nós não pregamos, eles não ouvem, eles não creem, eles não invocam. Então, irmãos, por isso que são belos os pés dos que anunciam boas novas. Porque estão fazendo a vontade de Deus.
E eu espero que essa mensagem ela seja para nos convocar a viver anunciando as boas novas, independente de onde você está, independente da sua condição social, independente do seu status no Facebook de relacionamento. Prega o Evangelho. Simplesmente arrisca a sua vida por Cristo. Parece que é algo tão assim, né? Nossa, mano, parece um martírio, né? Mas às vezes é difícil, cara, porque para pregar o Evangelho você tem que morrer primeiro. Você tem que negar todo o seu entendimento a respeito de quem você é. Porque a gente acha uma coisa da gente que às vezes é mentira. Às vezes a gente acha que a gente é bom demais, e é mentira. Às vezes a gente acha que a gente é péssimo demais, e é mentira. Né? A gente tem que andar na medida do que Deus acha sobre nós. E Ele vai saber onde controlar os nossos sentimentos assim a favor da situação e mostrar, ó, aqui você precisa de uma correção, de uma disciplina. Aí Ele vai aplicar a disciplina. Ó, aqui você vai passar por um pouquinho de fogo, tal, mas só para provar sua fé, para ver se é isso mesmo que você fala. E Deus vai conduzindo o caminho, Ele está com a gente até o final dos tempos. E Ele está trabalhando nos nossos corações. Mas aquele meio de campo a gente precisa acertar, irmãos. E sinceramente, isso aí não vai ser um treinamento da igreja para você. Isso não vai ser algo que o seu líder de célula vai sentar e explicar, ó, vamos evangelizar assim. Mas é você no seu quarto com Deus, orar, Senhor, eu quero fazer tua vontade. Senhor, eu quero anunciar as boas novas. Só que sinceramente, Deus, eu tenho medo. Ou então eu tenho vergonha. Ou então eu não sei o que falar. Mas essa sinceridade, ela precisa chegar diante do trono de Deus. E se nós clamarmos, com certeza o Senhor vai nos ouvir e vai nos atender nas nossas necessidades. E de novo, irmãos, converse com os irmãos que foram evangelizar. De repente a gente pode fazer isso futuramente. Eu espero que não passe muito tempo. Vamos continuar fazendo isso. E venha com alegria, participe. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu te garanto, cara, Ele vai levantar o teu ânimo aí. Ele vai levantar a tua fé. Você vai ficar mais empolgado, você vai ficar mais intenso na sua vida cristã. Por quê? Porque evangelizou muita gente, falou de Jesus para muita gente? Não. Porque Ele está presente. Ele enviou e Ele está presente. Esse é o fim do anúncio do Evangelho. Ele garante tudo, irmãos. Então não tem por que temer, amém? Eu ia terminar lendo aquele trecho que nós já lemos, mas vocês já entenderam o que eu queria falar, né? O Moisés, Isaías, todos eles falaram assim, ó, eu fui achado por um povo que não me invocava. E eu me revelei para aqueles que não perguntavam por mim. Essas pessoas talvez estejam nessa condição. Mas nós podemos ser diferentes do que o povo de Israel. Porque ele falou, né, o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Irmãos, vamos obedecer e vamos ser, qual é o contrário de rebelde? Obedientes. Não tem outro caminho, irmãos. Ou a gente vai ser como Israel, desobediente e rebelde, ou a gente vai obedecer. E falar, Senhor, eu quero. A gente pode apanhar, a gente pode até ser perseguido, pode ser até, talvez, esculachado no meio do caminho, por algum amigo, por alguma pessoa. Ah, virou crente agora, mano, agora é santão. Ótimo, está na presença de Deus, cara. Não tenha medo disso, não. Mas se posicione e anuncie o Evangelho. Porque um dia essa pessoa também vai estar anunciando o Evangelho. Amém? Não deixe de crer nessa palavra de Deus. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E é Ele que envia cada um de nós. E é Ele que garante os resultados. A gente só precisa obedecer e crer e clamar a Ele. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Senhor, nessa tarde nós falamos uma palavra bem simples, Deus, mas que nos confronta muito. Todos nós aqui temos alguma dificuldade, Senhor, em anunciar o Teu Evangelho. Talvez a gente ainda já esteja até calejado, Senhor, já procurando entender qual vai ser a resposta do mundo quando nós falarmos do Teu amor. Mas eu quero orar, Senhor, pedindo para que o Senhor nos dê um entendimento novo, para que o Senhor realmente aqueça o nosso coração e nos mostre quando e onde nós podemos anunciar a Tua palavra. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que a Tua volta é iminente. Em breve o Senhor voltará, Jesus. E todo aquele que clamou ao Senhor será salvo. Mas como ficam aqueles, Senhor, que não clamaram a Ti?
Como ficam aqueles que nem ouviram falar do Senhor? Nós não podemos dizer que o Senhor é injusto, Deus. E é por isso que muitos irmãos estão abrindo mão das suas casas, do seu conforto, e indo para nações onde o Evangelho ainda não foi pregado, indo para lugares onde há perseguição, indo para lugares, Senhor, onde talvez o intelecto seja tão valorizado. E eu oro, Senhor, para que cada um aqui possa ter essa consciência de que nós carregamos o Evangelho conosco. E onde nós estamos, nós podemos fazer a diferença. Seja numa empresa, Senhor, seja até desempregado, onde nós estivermos, nós podemos transmitir as palavras de boas novas. A palavra que traz salvação. Uma palavra que traz restauração, que traz alegria, que traz uma nova perspectiva, Senhor, para uma vida que tem sido tão difícil, Deus. Nós oramos e cremos nisso. E eu espero, Senhor, que a Tua igreja aqui, Senhor, ouça essa palavra e que possa gerar frutos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha aquecer os nossos corações por almas, por pessoas que ainda não Te conhecem, por pessoas que estão longe de Ti. Existem tantas pessoas, Senhor, necessitadas de ouvir do Teu amor. E nós já ouvimos tanto. Nós já estamos transbordando de tantas coisas que nós já sabemos, Deus. Nos ajuda a compartilhar isso com o mundo lá fora. Nos ajuda a compartilhar isso todos os dias, Senhor. Com muita alegria, com muita paz, cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer essa obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te
Senhor nos alcançou e nos salvou. Pai, desperta em nós esse desejo de compartilhar desse amor, de contar desse amor em todos os tempos, seja com alguém próximo, seja com alguém que acabamos de conhecer. Que o Senhor venha nos impulsionar, nos levar a falar desse amor que tão gentilmente nos escolheu e nos atraiu, Pai. Se o mundo conhecer teu amor, ele se encherá da tua alegria, Pai. Nós cremos que se o mundo conhecer do teu amor, se o mundo ouvir sobre quem o Senhor é, eles vão te invocar e eles vão te encontrar, Deus. Desperta esse desejo no nosso coração. Que essa semana possamos compartilhar desse amor, que possamos ser desafiados a viver a tua palavra, e como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, Deus. Que nossos pés sejam belos. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Pareça sentar. Quando a Bíblia fala que os pés daqueles que anunciam boas novas são belos, não está falando que o pé fica mais bonito, né? Mas na verdade é uma linguagem que está dizendo assim, ó, se você for, isso é um movimento muito bonito que está acontecendo. É isso que ele está falando. Então a gente tem que ter isso, irmãos, no coração. Vá, ide pregar o Evangelho. Não tenha medo. Sabe, deixa Deus agir através de você. Então isso é um incentivo para que algo aconteça nessa semana. Esse é o desafio que nós teremos, amém? E vai ser você e Deus, cara. Eu não vou ficar cobrando todo mundo, você falou de Jesus. Mas eu acho que a gente vai ter muito testemunho se a gente começar a ter essa atitude de uma forma muito espontânea e sendo guiados por Deus, amém? Eu só gostaria de lembrar alguns avisos rapidamente. Eu controlo, vocês controlam. Beleza? Próximo. A vida de oração. Irmãos, tem sido muito abençoador caminhar com irmãos que têm orado. E é muito importante nós termos essa cobertura de oração. Eu achei muito bonito assim ontem, né? O Marcelo e a Elaine contando algumas coisas para todos, né? Falando desses trajetos que eles passaram. E eu não sei, né? Mas nesse caso e tantos outros, eles não seriam bem-sucedidos se não fosse por meio da confiança em Deus. E isso se faz através da oração. Quando você está preocupado, você chega, Senhor, eu quero entregar isso nas tuas mãos. Senhor, isso está muito difícil. Senhor, a gente não sabe como vai ser. Isso é uma vida de oração. Então que a igreja esteja despertando para isso. Para que a gente possa ter uma vida mais intensa com o Evangelho. Com o próprio Cristo, com o próprio corpo de Deus. O próprio corpo de Cristo. Então a vida de oração. Clame ao Senhor e Ele vai ouvir a tua oração e vai te responder coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O próximo aviso vai falar de hoje, né? O evangelismo na Rua Pamplona. Eu abri no começo do culto para a gente compartilhar rapidamente. Você pode conversar com os irmãos que foram. Talvez, se você tiver interesse, a gente marque uma outra data. Eu espero que talvez isso aconteça constantemente, né? Não precisa ser algo planejado, botado na agenda, né? Olha, isso é uma coisa, irmãos, que eu acho que entra aqui vale a pena falar. As coisas da igreja, não estou falando da pão da vida da igreja, do corpo de Cristo, elas não funcionam como programações. Elas têm que acontecer. Elas vão surgindo conforme o nosso coração vai se direcionando para cumprir a vontade de Deus. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem alguns compromissos, né? E aí você vai na sua agenda, aqui eu posso. Isso aqui cabe um horáriozinho, eu também vou poder fazer. Só que as coisas de Deus, irmãos, elas acontecem em todo momento sem você ter esse controle rigoroso das coisas. Você precisa ter sua agenda, não estou falando isso que você precisa ser bagunçado. O que eu estou dizendo é, considere as coisas do reino de Deus como algo prioritário. Não vai concorrer a sua agenda com as coisas de Deus. Deus é muito maior do que as suas coisas, do que as minhas coisas. Mas olha, Senhor, isso é importante. Senhor, isso que o Senhor quer. Isso é o principal, é isso que o Senhor está mostrando que eu devo fazer. Então essa seja a prioridade da sua agenda. Coloca lá como prioridade. Sabe, se você entende que oração é prioridade, não deixa só para quando você vai dormir. Coloca lá, Senhor, eu quero acordar meia hora mais cedo para orar. E eu vou tentar fazer isso por um tempo. São essas coisas, irmãos. Não pense assim, agora vai ter uma programação de oração, todo mundo vai ter que estar 7 da manhã. Na igreja do EI, porque é assim, né? Você foi quinta-feira, tem um momento de oração. E ele falou, muitas vezes eu acordo talvez sem até vontade de ir, mas quando eu vou é bom. Mas até você levantar e pensar, putz, eu tenho que estar lá na igreja antes do trabalho. Aí eu fiquei pensando, como é que isso funcionaria na PAN, né? Será que só ia estar eu e mais um? Porque eu sou
ministro tempo integral, né? Então eu tenho que estar aqui, é uma obrigação, e mais um ou outro, ou será que a galera ia vir em peso? Mas por que não viria? Porque a gente considera as coisas do reino como algo que tem que botar na nossa agenda, e se a gente não tiver tempo, a gente corta. Ou se não tiver interesse, o que é bem pior. Então som do teu coração e ver, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Com certeza a sua agenda vai mudar, as suas prioridades vão mudar, e com certeza os resultados das coisas que você tem vivido também vão mudar. O próximo é o nosso suporte lá na plantação da ZL, né? E nós já estamos agitando algumas coisas com o pastor Renato, com a pastora Kátia, e eles estão bem animados, porque quando for esse dia 22, vai ser exatamente um final de um período que eles estão há 5, se eu não me engano, tá há 5 dias evangelizando crianças. Então isso aí vai ser tipo uma grande colheita, cara. A gente, sabe aquele negócio, o cara tá regando, o cara tá lá arando terreno difícil, a gente só vai chegar lá e recolher os frutos. Vai ser algo assim que a gente vai testemunhar o que Deus tem feito, né? E a gente vai poder participar disso. Seja com um grupo de louvor, seja com o Ministério de Dança, que se Deus quiser até lá, vamos formar, né? O Patrick falou que ia encabeçar esse projeto aí. Tô brincando. É pra ver se tá esperto, irmão. Vai que você fala, bem, irmão, já tá dormindo. Mas pode ser, né? Quem sabe? Não tá na sua agenda, né? Mas amém. Nós podemos fazer diversas formas. O Ministério Infantil pode entrar com um peso lá. Vai ser muito legal, irmãos. Isso vai nos dando ideias do que a gente pode fazer mais pra frente. Né? O que você pode fazer na sua célula, o que você pode fazer com a sua família, por que não? Né? Então nós vamos aos pouquinhos avançando. Tem mais alguma coisa? Eu não me lembro. Essa é outra coisa importante, irmãos. Nós queremos ter um tempo, né, de também ter a nossa colheita, vamos dizer assim. Nós temos falado de Jesus para vários amigos próximos. Alguns amigos nós temos tentado chamar para células, né? E aí nós vamos fazer a festa julina. Eu já expliquei, festa julina, porque nós não queremos concorrer com todas as festas juninas que acontecem no mês de junho. Só que, irmãos, vou ser bem sincero, se ninguém se mexer para isso, vai ser festa agostina, outubrina, sei lá. Porque a gente tem que se juntar e falar, vamos fazer? Vamos. Quem vai participar? Eu vou. Então seja proativo. Eu vou... Jane, lembra que a gente conversou alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte, se você tiver interesse, procura a Jane, eu vou ajudar ela, os líderes de célula vão se comunicar na medida do possível, e nós vamos dar o apoio para a Jane, mas vamos centralizar na Jane. Se você tiver interesse, comunica com ela. Você não vai ficar sem fazer nada se eu chegar lá para comer milho, né, ou paçoca. Você vai também botar a mão na massa. A gente precisa de todo mundo trabalhando e pensando junto de como isso pode acontecer. E o mais importante, estejam orando e convidando amigos, né? E lá naquele momento vai ser um momento muito legal da gente realmente testemunhar Cristo. E vamos poder talvez ver salvação e pessoas invocando o nome do Senhor. É uma oportunidade que a gente quer criar. E também é um momento legal, né, que a gente tem de comunhão. Isso a gente sabe fazer muito bem. A gente precisa ter um manual de como fazer comunhão. A Pão sabe fazer isso muito bem. Então nós queremos usar esse momento para isso. Amém? Foi claro os avisos? Tem alguma dúvida? Levante as perguntas agora, porque depois eu tenho que fazer vídeo no YouTube e tal. Vai ser dia 29? A gente não chegou a fechar a data. Porque dia 22 já está garantido que vai ser em Guaianazes. Esse a gente não tem, mas se for a última... Tinha alguma observação que a gente tinha feito, né? 29? A princípio deixei aberto essa data, 29, que é um sábado, não é? A ideia dessa vez é ser num sábado, porque na sexta-feira, quando foi no ano passado, algumas pessoas tiveram dificuldade por causa do trabalho, de chegar até lá. E também a gente corre com muito preparativo, não dá nem para ficar com os caras. Então os caras ficam parados lá, a gente correndo com um monte de coisa, no fim os caras comem o milho, né, o tal do milho, da pipoca, da paçoca, e vai embora, e a gente organizou um monte de coisa e não conseguiu nem passar tempo com eles, né. Então no sábado a gente vai ter um tempo de maior qualidade com cada um que estiver presente. Amém? Então qualquer dúvida, mande mensagem, procura o seu líder de célula, procura a Naquan, o pastor Chang, lembre-se de orar por eles, né? Eu faz um tempinho que eu não sei como ele está, mas parece que ele está recuperando, o processo está um pouquinho devagar, mas tem pessoas que estão se prontificando a ficar lá no quarto, acompanhando, né? Orem pela Naquan para que ela esteja descansada, porque é muita ansiedade, né? Muita coisa assim que vem e você não sabe lidar, você não tem como ajudar, né? Você vê a pessoa talvez numa situação ali delicada. Então esteja orando, né? Mande mensagem, faça uma oração ali pelo WhatsApp, já que você não pode ir até lá. E a gente esteja atento, né, para essas realidades que acontecem na vida de cada um. Né? Nesse momento é muito importante a igreja sempre apoiar. Então que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. E lembre-se, né? Belos são
os pés dos que anunciam boas novas. Aí cumprimenta o seu irmão aí, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Todos sejam bem-vindos aí no nome de Jesus. E que a gente tenha tempo de comunhão. Para quem não sabe, nós temos uma janta depois do culto chinês. Todos estão convidados para participar. Deus abençoe.